Bom dia a todos. Cumprimento em primeiro lugar os meus amigos da mesa, excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Geral, meu grande amigo, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Beja, é um prazer tê-lo connosco. As nossas instituições, como sabe, são fundamentais para o desenvolvimento da região do Alentejo. Isso é uma responsabilidade sua e minha ainda. Tenho certeza que saberá sempre refletir estas palavras a bem das pessoas do Alentejo. Professor Domingos Barbosa, felicito-o, em primeiro lugar, pelo lugar que ocupa. Em minha opinião, no campo da investigação científica em Portugal e no mundo, é uma honra tê-lo connosco. Agradeço-lhe a sua vinda. Sou provedor do estudante, muito obrigado por esta parceria cada vez mais consistente entre o Instituto Politécnico e a sua presidência e os seus dirigentes e os estudantes. Muito obrigado por tudo. Excelentíssimo Sr. Deputado Pedro do Carmo, o seu estar aqui demonstra que nós sabemos gerir o nosso tempo e que somos nós que dizemos a nós próprios qual é a nossa prioridade. Obrigado por sempre, mas sempre, desde que eu sou Presidente do Instituto, sempre esteve ao meu lado, sempre, como Presidente de Câmara, como amigo e como deputado também. É muito bom. Eu agradeço-lhe muito porque sempre esteve. Morato, meu amigo, obrigado por estares aqui. O nosso percurso é longo, de grande amizade, e será sempre. Quando voltarmos aos nossos lugares, será sempre. Nunca esquecerei o que tenho passado no CSISP contigo, como amigo, como colega, e como nosso chefe, como Presidente do CSISP. Obrigado, é uma honra. Foi uma honra ter-te conhecido. E meu amigo Agostinho também. Sempre estiveste aqui connosco, comigo, sempre. O Cava de Ávila representa muito para o Instituto Politécnico de Beja, muito. Aníbal, também sempre na minha presidência estiveste com o Instituto Politécnico de Beja, sempre. É uma honra sempre ter contigo, mas principalmente é um enorme respeito que nós temos pela Câmara Municipal de Ferreira, o Instituto Politécnico, todo o Instituto Politécnico. Portanto, as vozes das pessoas chegam sempre e a Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo sempre esteve aqui connosco, sempre precisamos, e tenho certeza que no futuro sempre estará com os futuros dirigentes deste Instituto. Obrigado, Aníbal. Distintas autoridades civis, militares e eclesiásticas, caros colegas, professores, pessoal não docente e estudantes, os nossos amigos de Angola, sejam muito bem-vindos. É forte, muito forte o nosso entrosamento, é forte, muito forte a relação que o Instituto Politécnico de Beja tem com o Governo de Angola, aliás, que se tem exprimido tantas vezes, tem tantas coisas, e queria dizer-lhes que o Instituto Politécnico hoje, amanhã e sempre, tenho a certeza absoluta que não haverá mudança de pensamento relativamente a essa matéria, porque não poderá haver mudança de pensamento na importância que os PALOP e os países CPLP têm para este Instituto, convosco principalmente nos últimos tempos. Obrigado. E queria dizer-lhes que podem sempre, o Governo de angolano pode sempre contar connosco, sempre. Muito obrigado. Senhores jornalistas, meus amigos da comunicação social, hoje não poderia deixar de vos agradecer pela reflexão crítica e a amizade com muitos de vocês. Foi uma honra partilhar convosco, durante a minha presidência, a discussão séria, cuidada e honesta acerca dos paradigmas próprios do ensino superior politécnico e do IPBEJ em particular. Desejo-vos longa vida e um trabalho livre, imparcial e sempre democrático.
minhas senhoras e meus senhores, meus amigos, em 2009, em abril, iniciei a minha missão eleito pelo Instituto e pela comunidade. Uma missão que dura há mais de 7 anos e que terminará no próximo ano. Dir-vos-ei com humildade que nunca teria chegado a este dia sem o apoio das minhas equipas e de todos vós. Para os meus colegas e amigos dirigentes que têm percorrido comigo estes caminhos, são as minhas primeiras palavras. Habituei-me a conhecê-los todos e a contar convosco, dia após dia. Noutro lugar qualquer, noutra missão qualquer, na generalidade, seriam estes homens e mulheres que eu convidaria de novo. A todos eu quero expressar o meu agradecimento. Foi difícil a nossa missão. Muitos problemas, muitos desafios, mas é a minha convicção que conseguimos preparar os alicerces para o futuro. Em termos financeiros, em termos científicos, em termos pedagógicos, em termos de matriz cultural global. Aqueles todos os dias estiveram comigo. A Ana, o Isidro, o Paulo Cavaco, o obrigado sincero. E desejo-vos o melhor no mundo, no futuro, porque sei que o Instituto poderá sempre contar convosco, com a vossa elevada capacidade profissional. Muito perto esteve sempre o Secretariado da Presidência. A todos os que por lá passaram nestes últimos anos, obrigado. Lugar de organização dos processos para a decisão e de enorme responsabilidade é, para este Presidente, e será certamente para qualquer outro, o lugar mais seguro em matéria de informação. Meus amigos os diretores e os subdiretores das unidades, os do primeiro dia e os de hoje, desejo-vos o melhor do mundo pelo apoio a este amigo, ao vosso Presidente, ao vosso colega. Aos pró-presidentes, agradeço toda a ajuda na concretização da missão da Presidência, ao vosso empenhamento e elevada qualidade do trabalho, aos presidentes do CTC e do Pedagógico, igualmente. Aos responsáveis por todas as estruturas de intervenção do IPBEJA, agradeço publicamente tudo aquilo que fizeram para este Instituto e desejo que a roda da democracia sempre saiba entender no futuro o trabalho que realizaram nestes quase 8 anos ao serviço desta instituição. Sr. Provedor, tem sido muito forte a relação que estabelecemos, principalmente nas relações com a África. Quero aqui agradecer aos estudantes, CPLP, o seu acreditar na qualidade deste Instituto. E aos vossos governos, quero deixar testemunho público do meu apreço. Docentes, meus amigos, colegas, pessoal não docente, estudantes, meus amigos pessoais aqui presentes, ao meu grande amigo, o professor Florentino, a quem devo uma parte significativa das minhas orientações profissionais e também o sentido de ser um excelente amigo e professor. Muitos de nós, lusos, portugueses, o conhecemos, tenho a certeza. Sempre ao dispor dos outros. Aprendi muito com ele a ser docente. Ao Agostinho, meu colega do Cava de Ave, acima de tudo, meu grande amigo. À professora Fernanda Rodrigues, obrigado por estar aqui. O meu reconhecimento pessoal e institucional pela sua sempre disponibilidade para estar no IPBEJA, casa que enriquece sempre que a visita. Queria dizer que o docente Vítor Carioca, professor coordenador principal desta casa, estará sempre disponível no futuro, muito próximo, para, em conjunto com o seu profundo saber, assegurarmos a qualidade que caracteriza o nosso Instituto. Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Geral, ultrapassados os 7 anos de mandato, queria agradecer em meu nome e da Presidência o ter estado sempre ao nosso lado na identificação das respostas possíveis aos inúmeros desafios que sempre colocaram o IPBEJA. Sempre foi possível contar com o Conselho Geral e com todos os seus membros. Foi uma honra trabalhar consigo em proximidade e sincera amizade. Espero estar sempre a seu lado no futuro e acredito que o amigo Vítor Carioca sempre estará, se Vossa Excelência assim o entender, a seu lado, noutras tarefas, enquanto cidadão responsável na resposta aos desafios que o sistema e a comunidade continuamente nos colocam. Neste meu último aniversário ao serviço do Instituto, enquanto Presidente, não poderia deixar de agradecer ao Engenheiro Carlos Moedas, meu amigo. Tudo teria sido mais difícil para este Presidente nesta missão que percorre já a sua fase final sem a sua amizade. Ontem e hoje sempre pude contar contigo
e sei da tua disponibilidade na Comissão Europeia para estar sempre ao lado do Instituto. Este Instituto teve alguns percursos mais fáceis com o teu amor ao Alentejo e a esta casa. Tenho certeza que a história, mesmo factual e evenement, saberá colocar-te no núcleo mais importante dos amigos do IPBEJA. Esta é uma casa do conhecimento, da inovação, da investigação que produz inovação. Tenho certeza que sempre estarás ao nosso lado, assim os homens de boa fé sempre o queiram, livre de decretos políticos. Professor Domingos Barbosa, sentimos-nos muito honrados com a sua presença para, neste dia oficial e de festa no Instituto, proferir a lição de sapiência. A temática é-nos muito próxima e de extrema relevância para o mundo do conhecimento e para a investigação científica à escala mundial. É-nos também particularmente importante. Agradeço a sua disponibilidade e a partilha deste conhecimento e a saber. Meus amigos, é com honra que pelo 8º ano consecutivo presido à cerimónia solene do Dia do Instituto Politécnico de Beja. Ao longo da minha carreira tive muitos sonhos que procurei tornar sempre reais. Muitos foram concretizados nestes últimos tempos. Outros irão suceder-se no ritual que é a condição de ser docente. Missão certamente de matriz diferente desta agora, mas potencialmente virado para o futuro ao serviço, como sempre, do Instituto. Virá o professor, o pedagogo, o investigador, refletindo a educação superior nas suas diversas vertentes, numa lógica de análise pedagógica da missão do ensino superior politécnico e do IPBEJA em particular. Fortemente apaixonado e sempre pela internacionalização, pelas questões de África e da CPLP, pela investigação contextualizada, pelas questões sociais, pelo apoio incondicional aos estudantes, pela excelência das nossas ofertas formativas. Muito recentemente, há cerca de 6 meses, na Universidade de Timor-Leste, a CPLP abriu o seu portal de ensino superior. O mundo lusófono refletiu então no Congresso da AUP as lógicas de funcionamento do ensino superior no contexto CPLP. Estivemos presentes. O IPBEJA é uma instituição de ensino superior que está fortemente implicada em todas as dimensões que enquadram a sua missão. A nossa estratégia de internacionalização sofreu nos últimos anos um maior dinamismo, fruto de alterações da política interna e da necessidade de captação de novos públicos, tendo como base a boa qualidade de ensino superior instalada. Nesta lógica, o IPBEJA delineou uma estratégia focada na obtenção de resultados concretos e mensuráveis, cujos efeitos são já muito evidentes nos estudantes internacionais connosco que estão. Privilegiámos, numa primeira fase, os países CPLP, procurando reforçar as sinergias históricas entre os países. Meus amigos, eu tive sonhos. E ao longo da minha vida profissional, eles foram sempre realizados com a ajuda de muitos. Um dos principais foi entender a constituição CPLP e principalmente os PALOP. Entender e ser um amigo, aceitando a sua forma de pensamento, a sua forma de olhar por vezes diferente. Tive ao meu lado tantos. O Daniel Bento, Presidente da Câmara de Monapo, Moçambique, o Namibe, o Basílio, os meus afilhados da Ilha de Moçambique, e o Frei Teixeira, franciscano com o pensamento sempre virado para a África, e o nosso projeto AFIM, e o Gal Cantado de Santo Tomé, e os amigos da Guiné-Bissau, e os presidentes da Câmara de Cabo Verde, e muito recentemente, há um mês, os meus amigos de Monapo, de Moçambique. A educação esteve sempre presente na minha vida, desde o dia em que a Isabel de Castro Henriques, a minha professora da África Negra, na faculdade, me começou a falar da história dos povos sem história. Hoje percebo como se constrói a história em África. Quando olho para as crianças, quando olho para os anciãos, para a sua cultura imersa no tempo, no vento, nas memórias orais e na tradição oral. Salta de aldeia em aldeia, de machamba em machamba. Não há tempo nem distância na amizade entre os homens, não há raças, nem cores, nem credos. Mandela afirmaria quando se tornou um homem livre. Eu andei nessa longa estrada para a liberdade, tentei não vacilar, eu cometi erros ao longo do caminho. Mas eu descobri o segredo que depois de escalar um grande morro, só se descobre que há muitas mais montanhas para escalar. Tomei um momento aqui para descansar e para roubar uma visão da gloriosa vista que me rodeia, para olhar para trás na distância que eu percorri. Mas eu posso descansar apenas por um momento,
pois com a liberdade vem a responsabilidade, e eu não me atrevo a perder, porque a minha longa caminhada ainda não terminou. Este é o meu pensamento também. E diria que com espírito positivo, com disponibilidade, com emoções, mas principalmente acreditando. Nos últimos tempos convivemos muito com Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e as suas culturas. Continuaremos a observar com o olhar do amigo crítico, ao lado das oportunidades possíveis de trabalho, em lógicas de partenariado ao serviço de modelos de investigação que permitam a emergência de projetos conjuntos. Os países CPLP reforçam cada vez mais os seus tentáculos em articulação com o ensino superior português. Meus amigos, em novembro passado, neste mesmo dia, coloquei-vos um conjunto de questões que gostaria de refletir convosco e que seguramente serão referenciais importantes no futuro do Instituto, nos novos cenários que se colocam em ensino superior politécnico, que docentes e que escolas. A este propósito, Sampaio da Nova, na sua obra Análise da Instituição Escolar, afirmaria que já houve um tempo sem escolas e não sabemos se esse tempo regressará. Uma coisa é certa, tempos virão em que a sociedade necessitará de outras escolas. A análise da instituição escola deve abrir o pensamento a esses outros possíveis. Tempos novos, com realidades diferentes, com uma cada vez mais desejável matriz profissionalizante, importa refletir a nossa instituição, importa observar os sinais da mudança e aceitar os novos desafios. Aos docentes, o que se impõe? Aceitar os modelos de reconversão profissional, repensar atitudes e posturas profissionais e pedagógicas. São novos públicos, com perfis diferentes e novas expectativas, conduzirão uma discussão séria em torno das suas carreiras profissionais. Será que o docente atual do Instituto Politécnico de Beja possui hoje as competências para os novos desafios? E o nosso IP Beja, o que será necessário mudar um palco onde o aluno é a nossa meta fundamental? Proponho-vos que situem o vosso pensamento nos processos de ensino-aprendizagem próprios da sociedade de informação. Este novo tempo, novo paradigma, assenta no pressuposto que a aprendizagem e os seus processos não terão lugar exclusivamente na escola e serão ao longo da vida. E esta dimensão conduz-nos à necessidade de apostar em modelos de ensino à distância. Esta nova ferramenta educativa e a sua elevada necessidade devem conduzir a investimentos cuidados das instituições e dos docentes, exigindo investimento e um trabalho sério. Enquadrar a profissão no novo mundo implica reequacionar os paradigmas. São impostos aos novos docentes novas condições para a sua interpretação do seu papel, tendo em conta a dimensão europeia da educação, a necessidade de um desenvolvimento profissional consciente e reflexivo. Diria que os objetivos do Horizonte 2020, visando tornar a União Europeia uma economia baseada no conhecimento, mais dinâmica e competitiva, revelaram que a educação e a formação têm fundamental relevância no desenvolvimento económico e social. E os docentes são os promotores dos objetivos europeus nos sistemas de educação e formação. David Rodrigues afirmava na sua crónica de O Público, 11 de outubro passado, a propósito do Dia Mundial dos Professores, que um bom professor é determinante para a qualidade dos sistemas educativos, que as condições essenciais para esse sucesso passam pela consideração de um conjunto de critérios sobre os quais sobressai o conhecimento, a comunicação e o compromisso. Condições fundamentais, em minha opinião, para as aproximações sucessivas à melhoria da qualidade institucional. Condições que qualquer dirigente deve considerar e desejar para a sua instituição, na emergência de um mundo diferente, em que as relações pessoais são muito fluídas, exigindo de nós uma contínua luta em prol de uma sociedade mais justa e humana. Uma luta que deve ser uma constante nesta casa. Por outro lado, o Instituto Politécnico de Beja deverá consolidar a sua lógica de uma investigação ao serviço do desenvolvimento regional através da aposta na investigação aplicada e experimental. Esse deverá ser o nosso caminho, procurando o equilíbrio entre o purismo investigativo e a prática experimental focada na resolução de problemas próprios do meio envolvente. Os estabelecimentos de ensino superior politécnico são elementos privilegiados para a promoção da inovação no território. As unidades de investigação educacional
deverão ser entidades plenas potencialidades para a catalisação de processos de investigação. Meus amigos, e continuaremos sempre a acreditar que internacionalizar será um grande desafio do Instituto, que o aumento da proficiência linguística em matéria de competências em língua inglesa, das generalidades dos estudantes, pessoal docente e não docente, deve ser uma prioridade do Instituto, que a dimensão social continuará a ser um dos sonhos dos homens que irão gerir o futuro da instituição, que a cultura da avaliação enquanto sinónimo de qualidade fundamental para a concretização de todos os processos de funcionamento do Instituto continuará a ser uma aposta cada vez mais necessária e consolidada. As oportunidades são imensas, configuradas no Horizonte 2020 e legitimadas nas atuais linhas de orientação estratégica do Governo, nomeadamente no Programa Laboratórios de Participação Pública, nas novas linhas de orientação para a ciência, tecnologia e ensino superior, no Programa de Modernização e Valorização dos Institutos Politécnicos, no contrato de confiança estabelecido entre o Ministério, o CSISP e o CRUP. Lógicas que assumem claramente as linhas estratégicas para o ensino superior politécnico, muito recentemente apresentadas pelo CSISP. Meus amigos, a esta casa, à qual pertenço há muitos anos, desejo-lhe que continue a ser um suporte forte do desenvolvimento do Alentejo e deste Concelho de Beja. Continue a ser 10 a 12,5% da população residente neste Concelho, que tenha sempre uma oferta formativa adaptada às necessidades e à sua alteração contínua em áreas fundamentais emergentes. Continua a ser o terceiro maior empregador do Concelho e continuar a garantir a formação ao longo da vida dos técnicos e outros quadros do Alentejo e Alentejo do Litoral. Consiga consolidar uma cultura de articulação efetiva com o poder local e as autarquias. As relações com a comunidade merecem especial atenção na nossa visão futura de sustentabilidade do Instituto. E continuaremos todos a sonhar com as grandes mudanças, pois são elas que definem as grandes instituições como é o nosso IPBeja. Eu continuarei a sonhar com um Alentejo uno, forte e com grandes dinâmicas e com as suas gentes, a sua alma imortal. E acredito que, à semelhança do que lutei toda a minha vida, irei continuar no meu caminho a acreditar nele e a lutar por ele. Certamente que convosco e com os futuros dirigentes desta casa, é o Alentejo e o IPBeja que nos deverão unir e ultrapassar constrangimentos individuais e posições diversificadas, mas igualmente válidas. Guardarei sempre as palavras da agora Santa Teresa de Calcutá, até ao final da minha missão como presidente e como docente. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Muitas vezes difícil, mas esta é uma condição fundamental do ser dirigente. Recordemo-lo todos, principalmente os futuros dirigentes desta casa. Obrigado a todos, meus amigos aqui presentes, aos outros meus amigos que não puderam estar, a bem do Instituto, do Alentejo, do nosso país. Obrigado.